Olá, seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Bom dia, manhã gostosa, o sol brilhando no horizonte. Promete ser um dia quente, mas um dia bonito. Bom para quem vai para a praia, vai se divertir, né? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a natureza do pecado e a natureza do homem. As reflexões de hoje, elas se baseiam um pouco no Talmud. Talmud é um comentário da Torá. Eles chamam o Talmud até de um pouco a parte mística, né, da Torá. Aqueles que estudam o Talmud vão brigar comigo, mas paciência, né? Eu vou dar a interpretação que eu creio que seja aquela mais bíblica, né? Mas nós vamos falar um pouco do pecado e do homem. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos comentar é sobre o Éden. O que era o Éden? Que lugar misterioso é este? Que lugar intrigante é esse? Será que o Éden era um lugar onde Adão estaria eternamente se ele não pecasse? Não, infelizmente não. O Éden era um lugar provisório. O Éden era como um corredor para uma escolha final. Adão poderia tender para um lado de uma vida afastada de Deus, onde ele teria eterno livre-arbítrio e decidiria seu próprio destino, ou um lugar onde ele estaria eternamente na presença de Deus. Isso nos leva até a fazer certas reflexões que você talvez vai se assustar. Quando eu disse viver no mundo com livre-arbítrio e viver eternamente na presença de Deus, eu não disse viver eternamente na presença de Deus com livre-arbítrio. É verdade, porque hoje nós temos livre-arbítrio, mas na eterna presença de Deus, no céu onde nós vamos estar, não haverá livre-arbítrio. E você pergunta assim, mas como não haverá? É que a palavra livre-arbítrio, ela não consegue definir com muita clareza o estado do homem. Veja bem, você conhece pessoas aqui na Terra que vivem na casa dos seus pais sem obedecer aos pais. Você conhece pessoas aqui no nosso mundo que vivem na casa dos pais e até maltrata os pais. Isso no céu não é possível. Os anjos não desobedecem a Deus em momento nenhum. Amém? No céu não há desobediência. Então, logo, se não há desobediência, no nosso conceito humano, não há livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a capacidade também de fazer e de não fazer. É de julgar por conta própria o que deve ser feito e o que não deve. E no céu, o que é feito é a plena e eterna vontade de Deus. Está me entendendo? Logo, vão para o céu, entre outras coisas, né, que existem vários requisitos, mas vão para o céu aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Se você não está disposto a fazer a vontade de Deus, você não pode ir para o céu. Lá não é seu lugar. Não é que você não pode, você está dizendo que não quer ir para o céu. Isso explica talvez porque você, que é tão fiel, tão temente a Deus, vive no meio da provação, embora faça a vontade de Deus. Porque estas provas estão te qualificando para a vida futura. Então tenha prazer e gozo nas provas, porque as suas provações, na verdade, são uma qualificação para você herdar o reino junto com seu Criador. Mas há pessoas que pensam assim, não, eu não quero ter que obedecer à vontade de Deus, mas eu quero morar no céu. Olha, infelizmente o mundo espiritual não é como você deseja que ele seja. Ele é como ele é. Amém? E a verdade é esta. Você pode escolher não fazer a vontade de Deus, mas você também não viverá próximo do Criador e dos benefícios que não é que Deus dá esses benefícios. Esses benefícios são inerentes à pessoa de Deus. Deus, ele é luz. Vamos dizer assim, eu vou exagerar um pouco na linguagem, me perdoe. Não é que Deus emana luz como se fosse uma lâmpada. Não, não. Deus
é luz, é inerente à pessoa dele, né? Assim como a ausência de luz são trevas. É assim que o mundo espiritual se divide, entre luz e trevas. Mas vamos continuar o nosso raciocínio. Então Adão estava num lugar provisório, onde ele deveria crescer e deixar o seu livre-arbítrio e estar eternamente na presença de Deus. E a segunda opção era ele escolher o seu próprio caminho. E, segundo os comentaristas judaicos, Adão escolheu o seu próprio caminho. Eu vou acrescentar aqui uma ideia que está também dentro dos comentários dos sábios judaicos, que na verdade não é tanto somente Adão que escolheu o seu próprio caminho. Eva pesou muito nessa escolha. Por quê? Porque os comentaristas bíblicos afirmam que Eva foi a mulher que se encontrou como idônea para Adão, depois de muita procura e de muita busca. E quando Eva comeu e conta para Adão da decisão que ela tinha tomado, Adão, desesperado, agora tem que tomar uma solução. Ou ele cai junto com Eva, ou ele escolhe permanecer na presença de Deus e perder aquela que era parte dele. Você está entendendo isso? Porque Eva, ela não era somente mulher de Adão, ela era parte de Adão. Lembre-se que ela veio da costela de Adão. Você não é somente filho do seu pai, você é parte do seu pai e parte da sua mãe. O material que te criou foi tirado do seu pai e da sua mãe. As pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Mas você tem o DNA do seu pai e da sua mãe, a fusão dos dois. Então, parte do seu material é dele, correto isso? Então, Adão toma uma decisão. Ele decide cair com Eva, porque ele não queria abandoná-la naquela sorte. E começa aí, então, a saga da existência humana. Veja bem, tem até uma música que eu não gosto, me perdoe os carnavalescos, eu não sou muito fã de samba não, tá? Não fica magoado comigo. Mas alguns sambas eu tenho que admitir, tem letras, principalmente os antigos, os modernos esquece. Mas tinha um samba de Luiz Airão que cantava assim: para você me censurar, tem que censurar Adão. Preferiu ficar com Eva, não quis paraíso não. É a música que o título, se não me engano, se chama Propaga. Então, observe que aí as mulheres agora vão brigar comigo, né? Que vocês, mulheres, têm agora os homens ao seu lado porque Adão decidiu cair por amor. Oh, por amor eu acompanhei Eva nessa queda, né? Não fique triste, mas nós caímos por causa de vocês. Mas são comentários bíblicos de sábios judaicos, são sim. Eles afirmam que Adão não ia deixar uma parte dele abandonada. E ele decide então cair junto com ela. O que foi a queda de Adão? Adão escolheu o livre-arbítrio. Ele decidiu dizer não. Mas há comentários que dizem que quando a serpente tenta Eva, ela está, na verdade, oferecendo para Adão um crescimento. Porque Adão sabia que a escolha dele ia gerar o crescimento. E Adão tinha, por natureza da sua criação, a oportunidade de ser até um pouco maior do que os anjos. Porque uma vez se Adão fosse aprovado na sua aprovação, ele seria um pouco maior do que os anjos. E o diabo, sabendo disso, né, ele faz para Adão essa proposta. Ele diz assim: olha, existe o bem e o mal. Você, Adão, é só bem. O mal está fora de você, principalmente na serpente, né? Mas se você comer desse fruto, o mal estará dentro de você. Então você vai ser conhecedor do bem e do mal e vai ser igual a Deus. Adão viu nisto uma oportunidade de crescimento. Olha só que ingenuidade, né? Que ingenuidade. E Adão então decide, e isso muda a natureza do homem, porque imagine que você
é como um robô que você pega uma peça e conecta dentro de você. E a partir daquele instante, aquela peça vai fazer parte do funcionamento de todo o seu mecanismo. Foi isso que Adão fez. Ele pegou o mal e conectou na sua alma. Então agora ele tinha o mal dentro de si e ele poderia escolher entre fazer o bem e o mal. Mas você sabe que o homem não tem domínio desse sentimento. Nós não temos domínio desse sentimento. O bem e o mal passou a estar dentro do homem, não fora. Por isso que Paulo disse, o que eu quero eu não consigo fazer. E aquilo que eu devo fazer, eu não faço. Que miserável homem que sou. Paulo não fala assim nas Escrituras. Esta é a condição do homem e isto gerou a sua queda. Mas no céu não há lugar para desobediência. No céu é a plenitude de Deus. Os anjos que assistem na presença de Deus não o desobedecem. E como que Adão poderia subsistir na presença de Deus se agora ele tinha o mal dentro de si e poderia desobedecê-lo? Então Adão, naquele corredor que é o Éden, fez a sua escolha. Ele não quis o paraíso, ele quis crescer sozinho. Então ele derivou e foi ser o senhor desse mundo, entregando o senhorio desse mundo a Satanás. Por quê? Porque o Satanás agora tem uma conexão com o homem. Qual é a conexão que Satanás tem com o homem? O mal dentro do homem. Esta é a conexão que ele tem. Por isso mesmo o homem mais santo, mais puro, mais obediente, que ainda não morreu e ressuscitou, o diabo ainda consegue penetrar no coração dele e fazer com que ele desobedeça. Essa é a natureza do homem. Porque agora o homem tem o mal dentro de si. Ele cedeu à tentação. A proposta de Satanás era oferecer para o homem o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Isso se chama tentação. O que é tentação? Tentação é a capacidade de escolher o caminho mais curto para se obter aquilo que deseja. Foi isso que Adão e Eva fizeram e gerou esse desastre, né? Quantas vezes você já foi tentado, né? Aí você diz assim, não, mas a minha intenção era boa. A intenção de Adão também era boa, segundo os comentários judeus. Ele queria crescer. Eva queria crescer e atendeu a proposta da serpente. Mas esse era o caminho mais curto. O caminho mais curto se chama tentação. Você quer ser feliz. Então você vai para a cama com vários homens, ou mulher, homem, você vai para a cama com várias mulheres, e hoje está pior um pouco do que isso, né? Você sabe do que eu estou falando. O que é isso? É a busca pela felicidade, pelo caminho mais curto. Isso se chama tentação. Você rouba, por quê? Porque você quer adquirir riquezas, quer prosperar. Isso é o caminho mais curto para o enriquecimento. Isso se chama tentação. E a tentação te rouba aquilo que no final você quer. É como pescar um peixe, né? Muitas vezes quando você fisga o peixe, você ainda recupera a isca. O diabo faz assim, ele nos fisga e nem a isca que nos atraiu nós levamos juntos. Está percebendo como que são as coisas? Pois é, mas Deus tem para você a redenção. Deus tem para você a redenção através da pessoa de Cristo. Porque Ele tem o poder de nos restaurar na primeira condição, se nós escolhermos estar com Ele, fazer parte dele. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Fique bem e fique com Deus.